E a questão 9 é uma questão que mistura, né, um pouco de função, né, quando tem seno envolvido aqui, mas não é nada do outro mundo, apesar de ser, né, pouco misturado aqui. Era só ele atribuir x igual a 1, né, depois x igual a 2 e x igual a 3 para completar o terceiro semestre, o primeiro trimestre, né? Perfeito. E aí ele tinha que lembrar que o seno de π sobre 6, que é 30 graus, é meio. Seno de 60, que é π sobre 3, quando ele substitui x igual a 2, é raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Né? E depois, quando ele coloca 3, vai dar π sobre 2, né? Π sobre 2 é 90 graus, o seno vai valer 1. Perfeitamente. Né? Aí ele faz as contas, aproximando raiz de 3 por 1,7, que ele deu uma dica aí, para encontrar a alternativa D de dado. Né? Não era uma questão muito complicada. Né? Não. Tá. Né? Não é uma questão convencional, Não, mas é uma questão que eles... É o tipo de questão da GV, né? Isso, mexe com funções trigonométricas, com componente periódico, mas um componente de reta, né? E você vê essa questão 10 aí, que eles vão trabalhar com matrizes na graduação deles, né? Sim. E aí seria uma questão também manjada. Sim, desde que ele percebesse, né, de que os coeficientes têm que ser jogados para a esquerda. Perfeito. Lado, né? No membro da esquerda. Nesse caso, a gente consegue montar as equações lineares, né? E isso está associado a um sistema de 3 equações com 3 incógnitas, né? A gente praticou bastante isso na revisão, mas a ideia era que você então matriciasse esse sistema de equações, né? Então, só para lembrar, são 3 componentes. A matriz de coeficiente, perfeito, multiplicado por uma matriz coluna de incógnitas, que é a matriz X, e no segundo membro a matriz dos resultados, né? Perfeito. Que é também a matriz coluna. E o que ele pedia era o determinante dessa matriz, né? 3 por 3. Uma regra de Salles, né? Uma possibilidade simples de resolver, e chegava ao valor 4, né? Dando a entender que o sistema vai gerar um sistema determinado. Perfeito. Né? Já que o determinante não dava 0. Então, portanto, letra B. Correto. E essa questão 11, né, ele poderia fazer até de 2 maneiras, né? Porque para ele compor essa salada de fruta, ele pode usar, né, que ele pergunta lá, ele dá 5 frutas, Sim. né? Quantos tipos diferentes de salada de fruta que pode ser considerado apenas, né, o tipo, no mínimo 2 frutas. Sim. Concorda ou não? Então, no mínimo 2 pode ser com 2, pode ser com 3, 4 ou 5. Perfeito. Ele, com a ordem, né, de abacaxi com melão, ou melão com abacaxi é a mesma coisa, seria um caso de combinação. Perfeito. Então, ele faria a combinação de 5, 2 a 2, né? Para ver com 2 frutas só, combinação de 5, 3 a 3, combinação de 5, 4 a 4 e combinação de 5 a 5. Se ele olhasse para isso, é justamente um pedaço de uma linha do triângulo de Pascal. Né? Então, se fosse completo, seria 2 a quinta. Perfeito. Como ele não tem a possibilidade do 0 frutas ou de uma fruta só, ele teria que tirar de 2 a quinta, 1 e 5. Perfeito. E aí daria a alternativa A, 26, né? Então, ou ele faz separadamente e depois soma tudo, ou ele vai pelo complementar, né? 2 a quinta é tudo, menos 1 e menos 5 daria a alternativa A. Uma questão bem, né? É conceitual de novo, mas simples, né? E é uma questãozinha clássica, Clássica. Muito bom. Questão 12 é uma questão que é praticamente igual, né? Outra vez a analítica, né? Você vê Sim. como a analítica está tendo essa incidência, essa Sim. insistência, né? E a gente tem uma questãozinha que mexe com tangência de reta e circunferência, né? Tem inúmeros modos de montar a questão, mas uma boa figura ajudava, até porque você perceberia que o ponto 2, 2, que é o ponto P, ele fazia parte da circunferência, né? Certo. E se ele faz parte da circunferência, a gente consegue encontrar o valor da reta tangente a partir daquela condição de perpendicularidade entre o raio, que passa pelo ponto de tangência, né, e a própria reta tangente. Perfeito. Então, você detectava que o ângulo era, de novo, 45 graus, então o angular valia 1, e o angular de uma perpendicular a essa reta tinha que ser igual a menos 1, Certo. que era a condição de perpendicular, né? Aí você faz a equaçãozinha da reta, y menos 2 é igual a menos 1 vezes x menos 2. O ioiô me xoxô. Perfeito. Isso. E monta uma equação, Perfeito. sisteminha entre essa reta e a reta y igual a 2x, né? Dava a letra D no final. Letra D de dado, né? 4 terços, 8 terços. Isso, perfeito. E uma questão que a gente já tinha previsto que iria cair é uma questão de polinômios, né? Como no semestre anterior caiu. Sim, né? com a aplicação de E Breuil, e né? ele deu uma coisa bem simples, né? O número 1 como raiz dupla, né?
Quer dizer, até ele não precisaria dar se o aluninho nosso percebesse que a soma dos coeficientes é igual a zero, 1 já seria a raiz, né? E aí ele aplicava Briot e caía numa equação terceiro grau. Aí ele verificaria que a soma da outra vez... Mais uma vez. Dava zero. Então, ele não precisava nem desse dado. Quer dizer, o nosso aluno acho que deu risada quando olhou para essa questãozinha aqui, né? Que ele é tão manjado. Aí aplicava 2 vezes Briot, caía numa equação de segundo grau, e era visível que a raiz era 4 e menos 1, as outras duas raízes. A única coisa que eu achei que o aluno poderia confundir aí é que ele fala que ele queria o valor absoluto da diferença entre as raízes. Né? Então, ele tinha que fazer a diferença. Né? Então, seria 4 menos 1. Perfeito. Para dar 5, aí o módulo vai dar 5. Ou né, menos 1 menos 4, que vai dar menos 5, mas o valor absoluto... O módulo é 5, né? Isso. Essa é a única coisa que ele poderia confundir na hora. Né? Mas eu acho que o aluno mais atento não teria problema. Sim. Né? E na questão 14 também houve algo parecido, né? Porque é uma questão que trabalha com 2 assuntos que, em princípio, não tem muitas... não é um assunto, não costumam aparecer juntos, logaritmo e PA, né? E sequências, na verdade, né? Então, quando a gente trabalhava descrevendo os termos que apareciam na série, a gente vai ter os termos em PG. Então, o primeiro deles valia A1, né, na verdade, e o próximo seria o A2, que eu poderia escrever como sendo A1 vezes razão. E A1 vezes razão ao quadrado e assim por diante, né? Perfeito. Como ele quer o log numa outra série, a gente tinha que lembrar daquelas propriedades de logaritmos, né? De tombar o expoente e que o log do produto era igual à soma dos logs naquela mesma base, né? Perfeito. Se você escrever a série assim, você percebia claramente que era uma PA, em que o primeiro termo era o log do A1, e que para cada termo seguinte, eu estou promovendo um incremento constante, né? De mais Q vezes o log do A1. Perfeito. Então, no final, a gente cai numa progressão aritmética, né? De razão log Q. Perfeito. Então, e na revisão tinha uma questão que era justamente o contrário, né? O cara dava uma PA, né, cuja razão era o log. Sim. E aí ele tinha que perceber que o A1, A2 estava na PG, né? Perfeito. Quer dizer, era justamente o mesmo exercício. A mesma questão, só que de trás para frente. Isso. Né? E essa última questão, Ivan, olha, que coisa interessante. O cara, né, deu uma questão de geometria métrica no espaço, né, que é o quê? Uma mancha de óleo de forma circular. Perfeito. Né? E quando ele dá a espessura, ele está dando a altura desse cilindro, né? Praticamente é um cilindro. Né? Como ele dá dois tempos, 2T diferentes, 4 horas e 9 horas, daria, na verdade, o volume de um sólido que seria, na verdade, uma coroa. Sim. Né? Que tivesse a altura de 0,05. Né? Quer dizer, a única observação, ele tinha que tomar cuidado que o raio foi dado em centímetros. Sim. Né? E a altura foi dada em centímetros e o raio foi dado em metros. Perfeito. E as respostas todas em metros. Então, ele teria que transformar a altura de 5 centímetros para 0,005. Isso. Né? Aí ele substitui, cairia numa função do primeiro grau até, né? Mas era uma questão básica. Sim. Né? E você acha que os nossos alunos estão sorrindo hoje? Né? Creio que sim. Tenho certeza que sim. Né? A gente viu os assuntos todos na revisão. Né? Muitas questões são iguais da revisão, praticamente, mudando os números só. Né? Mas é uma provinha legal, com uma cobertura boa de assuntos. Cobrou o que era esperado, com ênfase em analítica e funções, né? E alguns assuntos que vão ser úteis para administração, que nem polinômio, né? Matrizes, geometria analítica. Perfeito, né? Trigonometria, né? Então, tudo isso apareceu em algum momento, tá bem? Uma prova boa, os meninos devem ter ido bem, né? Os nossos alunos, certo? O aluno que fez a revisão, né, direitinho, ele deve ter saído muito bem, né? Sim. A única coisa é ter que tomar cuidado e fazer a leitura bem atenta, né? E não errar em bobagenzinhas aí. Sim. Perfeito. É isso. Obrigado, tá? Uma boa série para vocês. Até logo.